Gravado nos umedecidos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade em que os carros são como lanchas, as motos como jet skis e os pedestres como banhistas. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e eu andei contando meu tempo de vida e descobri que eu tenho mais passado que futuro. Sou eu. Sou eu de novo. E aqui é o professor Vinícius de Almeida para dizer que quem evolui é Pokémon, não a gente. Se aceite. Eu sou o professor Fernando Machado, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. É salmo. Viu? É mais ou menos na linha motivacional do professor Vinícius. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação. E o momento agora é de agradecer a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos ouve, que nos dá o seu carinho em forma de comentário, interação, participação. Agradecer também à Unigran, que nos disponibiliza todo esse aparato tecnológico para as nossas gravações semanais. Agradecer ao Paulo também, professor Paulo, né? Agradecer ao professor Paulo, que está aqui também monitorando, supervisionando toda esta equipe. Fica aqui para você o nosso agradecimento. E acompanhe o Projeto Direito do Mato nas redes sociais, confere o nosso perfil no Instagram e no Facebook. Confere também os nossos episódios passados em todas as redes de streaming. E a gente espera que, se você estiver assistindo esse episódio no nosso canal do YouTube, já deixa uma curtida, já deixa um comentário, ativa o sininho para receber novas notificações. Você também pode contribuir com essa maravilhosa obra do Senhor adquirindo uma de nossas canecas. Canecas feitas especialmente para o público consumidor de alto garbo e elegância, né? O drone vai aproximar, olha só, agora estamos com um efeito de... não sei o nome do efeito, mas é este efeito aí. Fade, agora temos fade. Tá? Adquire a nossa caneca, entre em contato com a gente lá pelo Instagram ou pelo nosso e-mail, que você descobre no nosso Instagram. Tá? E dando início ao nosso episódio, notícia do dia, atualizações jurídicas diretamente do portal Migalhas. Inquilino é condenado por remover jabuticabeira sem permissão do dono. A segunda turma civil do TJDF determinou que o inquilino deve ressarcir o proprietário do imóvel por retirada de jabuticabeira sem autorização. A decisão é fruto de recurso apresentado... Se não tivesse feito isso, eu não teria ido. A decisão é fruto de recurso apresentado pelo dono da casa, que fica no Parkway. Trocadilho do carilho, né? É você ainda, Fernando. O proprietário conta que, quando o contrato de locação foi assinado, o inquilino e ele concordaram em ratear as despesas para a instalação de uma piscina no imóvel, sob a condição de preservar integralmente a jabuticabeira, espécie sabará centenária, com mais de 30 anos, que tinha valor sentimental para a família. Porém, afirma que o inquilino retirou a árvore durante a obra, admitiu o erro e se comprometeu ao fazer o replantio em outro local. No entanto, optou por matá-la e dar-lhe destino incerto. No processo, o dono do imóvel informa que o custo para transportar uma planta desse porte para Brasília seria em torno de 30 a 35 mil reais, valor que pediu como indenização. Ao analisar as provas, o desembargador relator verificou que, pelos depoimentos, proprietário e inquilino conversavam a respeito do modelo da piscina, do tamanho, do local, do preço e concordaram quanto à posição de instalação próxima ao pergolado e ao pé de jabuticaba, sem mencionar a retirada da árvore, o que não faz presumir que o locador autorizou sua retirada. Abre aspas. Os argumentos do inquilino se baseiam principalmente no fato de que o proprietário não ter sido categórico quanto à vedação da retirada da árvore. Entretanto, não havia razão para ajustar o que não se esperava acontecer, no caso, a retirada da frondosa jabuticabeira. Fecha aspas, observou o magistrado. O julgador registrou que, mesmo que o réu não tenha agido com a intenção de retirar a árvore, foi negligente, acabando por produzir um resultado danoso na propriedade do autor, o que determina a reparação do dano, conforme prevêem os artigos 927 e 186 do Código Civil. Diante dos fatos expostos, a turma determinou que o réu forneça nova árvore de jabuticabeira ao autor, que deverá escolher a muda da planta. Que coisa, hein?
Depois, né? Exatamente, né? Aqui, assim, só não foi mais grave aqui em relação a esses fatos, porque não foi um pé de Guavira e não foi em Amambai. Porque aí você teria um potencial aí danoso muito maior, né? Um dano coletivo. Né? É um dano quase que coletivo, né? Você arrancar perigoso um pé de Guavira. Se fosse do Rambo de Amambai, então pior ainda. Exato. Então aqui temos a questão um pouco distinta, né? Diferente aqui em relação a uma árvore de jabuticabeira. Vamos lá, vocês que são do direito civil, né? Que tipo de bem é a jabuticabeira? Eu sei que não é semovente, né? Evidentemente que não. Só aqui antes de falar sobre o bem, só para justificar aqui a gravidade da conduta, por quê? Porque a jabuticabeira é uma árvore de crescimento bastante lento. Ela demora para crescer, né? Então, uma jabuticabeira aí de 30 anos já, sem dúvida, é um dano quase que irreparável, devido ao tempo em que ela demora para frutificar a primeira vez, pelo menos uns 4 ou 5 anos, desde que você faça regas constantes, quase que diárias. Aqui ele próprio mesmo reconheceu, né, que matou a árvore, né? Mas vamos voltar aí para a questão do Fabrício, qual que é a natureza? Seria um bem imóvel? Depende. A melhor resposta de todo professor de direito, né? Depende. No conceito do bem imóvel, né, é o solo e tudo aquilo que for incorporado natural ou artificialmente. É o bem imóvel. Então, como ela estava incorporada ao solo, né, de forma natural, nesse caso, ela entra no conceito de bem imóvel, porque ela faz parte do imóvel. Agora, claro, quando é uma muda que não está incorporada ao solo, entra no conceito de bem móvel, né? Aí no negócio, se fosse vender aquele imóvel, a jabuticabeira iria junto. A não ser que, retirado para não mais colocar, retorna a ser um bem imóvel. Né? Tanto que não perde a característica de bem imóvel aquilo que você retira do bem para depois incorporar novamente. Então, no caso, seria a ideia inicial de retirar a jabuticabeira para transplantar em outro local, no mesmo bem, ela, mesmo retirada, continuaria sendo considerada imóvel para os fins legais. Acho que outro ponto aqui também importante comentar na notícia é que a gente está diante de uma relação de locação. E aqui nós temos as obrigações e os direitos, tanto do locador como locatário, em que o locatário, por exemplo, ele tem que ter essa comunicação, parte do locador, uma comunicação clara e às vezes até de forma mais segura, expressa, do que ele vai fazer com o imóvel. Se ele vai adulterar o imóvel como um todo, né? E como ele fez isso e a conversa não ficou muito clara entre eles, a gente vê um erro por parte da obrigação desse locatário aqui. Eles chegaram num acordo de fazer uma benfeitoria, de dividir as despesas da benfeitoria. O locatário devia estar muito... Né? Tem umas partes da história que a gente teve que cortar aqui, senão a gente ia ficar lendo ela o podcast inteiro só lendo. Mas o locatário aceitou dividir a despesa de colocar lá uma piscina. Então, toda a despesa da piscina. Então, o locador paga metade, o locatário outra metade e colocar a piscina. Então, ele gostava muito do imóvel que estava alugando certo para colocar a piscina ali. Tá? Pelo contrato de locação, né, o locatário ele só é autorizado a fazer benfeitorias chamadas necessárias, né, que são 3 tipos de benfeitorias: necessárias, úteis e voluptuárias. Necessárias são as benfeitorias para manutenção e conservação do bem. Então, uma telha quebrada, você troca, um vazamento, você repara, né, para evitar a depreciação do bem, que ele venha a se estragar. Essas, o locatário ele pode fazer, né, mesmo sem conseguir falar com o locador. Tenta, tem uma telha quebrou aqui, não consegue falar com o locador, ele vai lá e conserta, depois junta a despesa lá e é ressarcido disso. Qualquer outra benfeitoria ele só pode fazer com autorização do locador. Se ele fizer sem autorização do locador pelo contrato, ele não vai ser reembolsado. Podendo tão somente levantar aquilo que se puder possível, retirar, né, sem uhum, destruir o bem. Que nem as voluptuárias, úteis são aquelas benfeitorias que aumentam a utilização do bem. Aumentam a utilização do bem. E voluptuárias são as de mero deleite e recreio. Né? No caso, a piscina. Né? Mero deleite e recreio. Tanto que o Código Civil fala que quando você não tem contrato nenhum, né, o possuidor de boa-fé, ele será indenizado de boa-fé, né?
das benfeitorias necessárias e úteis, podendo das benfeitorias necessárias e úteis ser utilizado o direito de retenção, de só entregar o bem depois de que for indenizado. E também será indenizado as voluptuárias, mas não tem o direito de retenção. Mas ele pode retirar as voluptuárias se conseguir. Então, nesse caso aqui, havia um acordo ali verbal entre eles, ali por aquela conversa, mas um detalhe do acordo acabou ficando de fora. A jabuticabeira. A jabuticabeira. Eu acho que o outro argumento que a gente dá para trazer aqui, saindo um pouquinho do direito civil e trazendo outras áreas aqui para conversar com esse caso, é que a gente pode ver reflexo nisso aqui também, tanto no direito tributário como também no direito ambiental. Porque se a gente analisar o fato dele ter retirado uma árvore dentro do imóvel, isso repercute também nesses dois campos. Porque é comum alguns municípios eles fornecerem como uma forma de incentivo, benefício fiscal aos proprietários, aquilo que chamam de IPTU verde. Se a casa ali tem uma determinada quantidade de plantações, de árvores, vai abatendo no valor. Sobretudo plantas nativas, né? Normalmente a legislação municipal fala em plantas nativas, as quais preservadas ou mesmo que reflorestadas no imóvel, dão direito a algum tipo de compensação. Em Dourados existe. Vai ganhando descontinho lá, um descontinho bom, parte na parcela do IPTU e tal. Isso já acaba prejudicando o proprietário em relação aos órgãos fiscais. Até porque o locatário ele não tem essa responsabilidade frente, em um primeiro momento, com o fisco. Mas isso é em Brasília. Brasília não tem árvore nativa. Verdade. Mas imaginar se fosse aqui, por exemplo. Brasília tem a famosa, que fica Palácio dos Buritis. Tem um Buriti lá em Brasília que ficou a árvore lá do Buriti, quando foi, não sei se centenária, mas pelo menos os 60 anos aí da idade de Brasília tem o Buriti que fica lá. Já estava lá antes de construir. Já estava lá e ela foi preservada, né? Buriti é a casa do vice-presidente, né? É o Palácio dos Buritis. Não, é do governo, é o Palácio do governo do governo distrital. É? Sim. Sei lá também. Sim, do governo distrital. Do GDF, governo. Aqui eu coloco uma crítica a Niemeyer, né? Aqui ao aclamado arquiteto Niemeyer, que ele não deixou um pé de manga lá em Brasília. Nos projetos dele não há nada de ambiental. Simplesmente derrubou tudo. E calçado em tudo e um calor. Mas daí teria que ser o Lúcio Costa, que ele era o urbanista. Sim, mas poderiam trabalhar juntos ali, né? Já que... Um fez os prédios, outro fez o modelo da cidade. Porque assim, é vidro e concreto e não ficou uma árvore para você ficar embaixo na sombra. Mas olha só, então voltando, se fosse analisar isso num município que traz a ideia do IPTU verde, já ia prejudicar o locador nesse ponto. Agora, em perspectiva de direito ambiental, os municípios eles têm competência em exigir que quando um imóvel ele tem árvores, e ainda dependendo do tipo de árvore, assim, ainda mais as antigas, só pode retirar com autorização da autoridade competente. E normalmente mediante a compensação com o plantio de outras árvores, né? Também o que pode ser feito tanto no próprio imóvel quanto em outra área, né? Normalmente você recolhe ali algumas taxas que elas, caso você não possa você mesmo plantar, você vai pagar para plantar em algum outro local. E aí nesse caso, ele tirou a árvore, mas ainda assim ele vai dar uma muda de planta para o locador. Para a administração ambiental, isso não importa, porque não houve comunicação prévia. Então, ainda incide a possibilidade de multa. A infração administrativa, ela aconteceu, né? Se você pega alguns municípios, se não me engano, acho que Maringá acho que exige essa, porque é uma cidade, né, verde, né? Dourados também. Dourados também. Ele exige essa autorização. Então, a gente já vê o locador, aqui ele já pode ser prejudicado, dependendo da legislação lá, né? Nessas duas perspectivas, tanto tributário como ambiental. Dourados você tem que fazer a comunicação prévia, você vai recolher ali uma taxa, né, evidentemente, pelo serviço, e depois você vai informar onde vai ser feita a compensação. Dourados, inclusive, o viveiro municipal ele fornece as mudas, né? Todo munícipe em Dourados, ele pode, por ano, pelo menos 3 mudas ele pode retirar.
no viveiro municipal. Então de tem forma 600 gratuita. mil mudas lá? Creio que eles não esperam que todos vão todo ano retirar todas, né? Mas que existe, eu mesmo já retirei, né? Já retirei algumas mudas lá no viveiro municipal. Plantou na chácara? Plantei no terreno, plantei um IP que quando eu construí ele estava já bonito. Um IP florido. Ah, tá certo. Tá esperando crescer. A desculpa é essa, né? Sim. Quando o IP tiver grande. Não é porque não tem dinheiro para construir, é porque o IP ainda não está. Tá certo. Tá. O IP também é uma árvore que cresce bem rápido, né, Fernando? Por isso que é IP, né? E não abacate, né? Que abacate é bem mais rápido. Eu acho que esgotamos. Na questão do dano aqui também houve, né? Um certo dano moral também, né? Mas me parece que não houve dano moral. Não houve que dano foi só moral. mesmo a despesa com o plantio, talvez, de uma árvore equivalente, né? Isso. Aí sim, aí você comprar uma árvore... De 30 anos. Você tem para vender. Aí que vai ficar Mas caro. aí fica bem mais caro, né? Justamente pela toda a dinâmica logística do transporte. Diferente daqueles caminhão de muda já produzindo que para, às vezes, na Presidente Vargas ali, né? O pessoal vai lá e apreende, né? Porque não tem autorização para vender. Aí é outro assunto pro pessoal. Mas vamos, voltando ao episódio, vamos para a nossa próxima notícia. Comigo daí. Teoria STJ, teoria do desvio produtivo, não vale fora das relações de consumo. Olha só, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento a um recurso especial em que se buscava o pagamento de indenização pela demora na transferência definitiva de um imóvel, após a conclusão do inventário, com base na aplicação da teoria do desvio produtivo. Para o colegiado, não há, no caso, situação de desigualdade ou vulnerabilidade que justifique a aplicação da teoria, visto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é estritamente de direito civil. Na origem, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer para que os ex-proprietários concluíssem o inventário, possibilitando, assim, a adjudicação do imóvel já adquirido pelos compradores. Também foi requerida a condenação dos vendedores ao pagamento de indenização por danos morais. O juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito com relação à obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de indenização de danos morais. O TJSP rejeitou a aplicação da teoria do desvio produtivo, entendendo que os autores não tinham direito à indenização pelo atraso na transferência do imóvel e negou provimento à apelação. No recurso especial, os autores sustentaram que a perda de tempo decorrente de problemas relacionados ao descumprimento contratual, a qual não deram causa, seria indenizável com base na teoria do desvio produtivo, que também poderia ser aplicado no âmbito exclusivo do direito civil, ou seja, fora das relações de consumo. Que loucura, hein? Acho que o primeiro ponto aqui, professor Fabrício, que nós merecemos, você enquanto professor de direito civil, é que você nos explique o que seria essa teoria do desvio produtivo. Ela nem é do direito civil, é do direito consumerista, né? Ela se aplica nas relações... Do direito privado, então, do corrigindo, direito, isso, Dentro do direito privado, nós temos lá o direito do consumidor. E aí, essa teoria ali, até vou ler um trecho da... Não é difuso? Hã? O consumidor não é difuso? Tem uns que acham que é, né? Mas para mim ele é privado. Vamos lá, a ministra Nancy Andrighi, até no voto dela, ela esclarece, diz lá: para os partidários, a referida teoria seria aplicável sempre que o fornecedor buscar se eximir da sua responsabilidade de sanar os infortúnios criados aos consumidores, de forma voluntária, tempestiva e efetiva, levando a parte vulnerável em relação a desperdiçar o seu tempo vital e a desviar de suas atividades existenciais para solucionar o problema que lhe foi imposto. Então, o fornecedor não cumpriu com a parte dele, aí o consumidor tem que gastar tempo da sua vida, esforço, energia, dinheiro, tudo, para resolver um problema que o fornecedor deveria fazer espontaneamente, né? Resolver espontaneamente. Vamos lá, eu tive um problema lá no banco, e aí por conta desse problema fui lá no banco, fiquei lá das 10 da manhã até às 12h30, não resolveu, tive que ir outro dia, tive que ligar, então... todo esse tempo em que eu fiquei ali tentando resolver o problema, ele pode ser indenizado na forma do desvio produtivo. Isso, porque desviou a sua atenção, a sua produtividade para algo totalmente desnecessário. Por exemplo, a questão do atraso na entrega de um imóvel que você compra na planta. Tem a questão ali do tempo de atraso tolerável, tem questões fora do controle da construtora que podem causar, digamos que
alguma calamidade pública, ou o próprio poder público, por algum motivo, ele resolve embargar a obra, que depois prova-se que estava errado, que a construtora estava certa. Então, coisas podem fugir do controle sem ter culpa a construtora. Agora, quando é por culpa dela, e aí a pessoa ainda fica, além de ter que colocar esforços dela para conseguir ter o imóvel, ter acesso ao imóvel, tudo isso, ainda tem despesas que ela não contava de ficar mantendo ali. É que a pessoa vai lá no cartório, né, pensando que resolveria o problema indo para lá, né? Aí chega o cartório, primeiro pega a senha, fica lá esperando, aguardando. E o cartório, não é aqui, daí fica andando que nem barata tonta por aí, né? Na verdade é a construtora. Agora aqui começou num erro, né? Eles fizeram compraram um imóvel, né, que ainda não era dos vendedores, né? Era do espólio. Promessa de compra e venda, né? Mas fizeram promessa de compra e venda com os herdeiros. Os herdeiros, eles são donos, né? Mas eles ainda não têm a possibilidade de dispor do bem enquanto não for feito o inventário. O que eles deveriam ter feito corretamente era uma cessão de direitos hereditários daquele bem, né? Uma cessão onerosa de direitos hereditários sobre aquele bem. Paga. O cessionário dos direitos hereditários, ele tem legitimidade para propor o inventário, para ingressar na ação de inventário e fazer com que ela se movimente e ande. Ele poderia, dentro da ação de inventário, intervir, como aí legitimamente interessado, porque ele é um herdeiro agora, né, porque adquiriu os direitos de herdeiro, ele poderia daí movimentar aquela ação, né, para que chegasse ali, pelo menos, que fosse feito daquele bem, né? Pagaria o ITCD daquele bem, tal, tudo, aquele bem poderia aí dentro da ação de inventário. É que aquele negócio do brasileiro, ele faz negócio, né? E depois mas ele economiza com instrumento jurídico, não consulta um advogado, um profissional que poderia falar, não é que é para ele não fazer aquele negócio, não é comprar um bem que ainda não foi inventariado é ruim. Não é isso. Dá para fazer do jeito certo, dá para fazer do jeito errado. E podemos também observar que, nesse caso, quando você compra algo em um processo de inventário, de certa forma você assume o risco de demorar. De demorar, ou ainda de sequer a transação ser concluída ao final. Porque imagine que você comprou acreditando que tem um herdeiro, passa um tempo, se habilitam mais 2 ou 3 ali naquele inventário, ou seja, aquela pessoa já não poderia mais vender aquele bem, não na sua totalidade. Então, assim, de certa forma, ao comprar algo em processo de inventário, você está comprando algo que você tem a expectativa de que seja concluída, mas por algum motivo pode não ser. O que pode fazer, às vezes, se é o único bem, né? Ele adquire o direito de todos os herdeiros e ele faz daí o inventário extrajudicial daquele bem. Paga o imposto daquele bem ali. Então, é uma economia que, por exemplo, aqui para os compradores, ela está saindo caro, que eles tiveram que entrar com a ação, perderam a ação, recorreram, foram parar lá no STJ, perderam na primeira instância, recolheram para o TJ, perderam na segunda instância, foram para a terceira instância, perderam. E aí também o advogado poderia ter economizado aqui, né? Vamos fazer uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, né? Vamos resolver desse jeito, de uma outra maneira, porque tem tudo. Ou aquela questão, pagaram para os herdeiros ali uma entrada e os herdeiros ficaram numa situação confortável em relação ao... E talvez, ou talvez mesmo por problemas relacionados ao próprio inventário. Às vezes o inventariante, né? O inventariado, o falecido, às vezes tem muita dívida. Sim. Né? Tem muita dívida, não consegue resolver ali. Os herdeiros acharam melhor vender por fora o imóvel, né? Porque se for arrumar aquela questão de dívida, aí a confiança, sempre puxar a capivara do vendedor. Mas então o ponto principal aqui que nós podemos extrair da notícia é o seguinte, é que nesse caso... não se aplica essa teoria porque é uma relação estritamente de direito civil, uma compra e venda, e não uma relação de direito consumidor. Até porque, sendo uma relação de direito civil, o próprio contrato deveria trazer ali as penalidades e os procedimentos em caso de uma inadimplência de uma das partes. Também quem são as partes, né, como um todo, porque na relação de consumo a gente tem a figura do consumidor e fornecedor. No direito civil são particulares. O consumidor, né, presume-se já... hipossuficiente na relação e o fornecedor presume-se a parte
que tem maior poder ali econômico, o que nem sempre é verdade. Além das obrigações legais do fornecedor de sempre estar equipado, sempre trabalhar de uma maneira de resolver Enquanto na relação de direito civil as partes estão em condições de igualdade. Né? A diferença primordial é essa entre uma relação, porque é o mesmo negócio jurídico, compra e venda de um imóvel, é o mesmo negócio jurídico. Qual é a diferença na relação pelo direito civil e pelo direito do consumidor? Os sujeitos no direito do consumidor, um é chamado fornecedor, outro consumidor. Que faz isso? No direito civil, numa relação de compra e venda normal, o professor Fernando vai vender a casa dele, alguém está comprando a casa, estão negociando e etc. É chamado o quê? Paridade de armas. As duas pessoas estão em pé de igualdade. Igualdade não só econômica, mas também de conhecimento, etc., de instrumentos jurídicos que podem se utilizar e tudo mais. No direito do consumidor, há uma presunção legal de que o consumidor ele não tem a mesma capacidade do fornecedor, tanto de postular em juízo, como se defender, como de conhecer os trâmites do negócio e etc. Então, o fornecedor, ele está, digamos assim, ele tem uma capacidade maior, né? E por isso que o consumidor é chamado de hipossuficiente. Ele não tem capacidade suficiente tal qual o fornecedor, então a lei trata desigual. No direito civil, a lei trata todos iguais nessa questão. Mas o negócio é o mesmo, só que daí, sendo ordenamentos diferentes, há um tratamento diferente pela lei. Por isso essa questão do desvio produtivo. Num descumprimento contratual, poderia falar de danos decorrentes desse descumprimento? Pode. O Código Civil, no artigo 389, vai falar que o descumprimento da obrigação, ele gera as chamadas perdas e danos. Mas seria uma responsabilidade contratual. Contratual. E não extracontratual, como um dano moral, por exemplo. Mas dentro do próprio contrato, você pode trazer as chamadas perdas e danos. E vamos aqui pensando que não houve a consulta a um advogado. Esse contrato foi feito pelo corretor, foi feito pelo contador, foi feito pelo modelo da internet, que é aquele contrato genérico ali que não previu nenhuma cláusula, nenhuma responsabilidade. E talvez por isso, do prejuízo, os compradores, verificado o prejuízo, os compradores não tinham como acionar nenhum tipo de responsabilidade dos vendedores. Ficaram com o contrato, talvez ali sem mecanismos para que fosse acionado. O 389 ele é auto-aplicável, ele não, em qualquer relação obrigacional, a gente pode aplicar ele. O que eu acho, que talvez no caso concreto aqui, os advogados quiseram usar, às vezes, essa teoria do desvio produtivo para embasar a questão de danos, pensando em algo maior de indenização, quando poderia usar a questão da relação contratual, demonstrar qual que é o dano, o que está acontecendo nessa demora de transferir. Não, a gente quer reformar o imóvel, quer construir não sei o quê, só que a gente quer pegar financiamento, enquanto não passar para o nome, eu não posso dar o bem em garantia. Então, com isso, eu estou sofrendo um prejuízo, eu tenho crédito aprovado, mas eu não tenho o imóvel no meu nome. Então, você demonstra claramente os prejuízos que teve, né, os danos que você está sofrendo, o dano direto da coisa, o lucro cessante, né, o que você está deixando de ganhar, e consegue uma indenização. Mas não dá para colar o desvio produtivo, que é da relação de consumo no direito civil. Valeu a tentativa, né? Ou não valeu, né? Não valeu a tentativa. Não valeu, né? Não porque certo, pagando aqui custos e honorários, talvez não tenha sido uma boa alternativa. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. E aqui em nosso coração predomina um agradecimento a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos ouve semanalmente, está sempre aqui conosco. E não deixa de acompanhar mais o podcast Direito do Mato, dá uma olhada lá nos nossos episódios passados, confere a gente também nas redes sociais, fica à vontade de poder mandar mensagem para a gente sempre responde. E aquele pedido, mais uma vez, se você estiver vendo o nosso canal do YouTube, a gente espera que já tenha deixado aquela curtida, aquele comentário e ativado o sininho para novas notificações. E essa semana voltam às aulas, então estejam todos preparados, né, para o magnífico primeiro semestre de 2023. E com você em Jabuticabeira, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. Aqui pode tirar uma foto.